Sejam muito bem-vindos a mais um IFC Comenta. Fim de ano, época de retrospectiva, então para não perder tempo é exatamente isso que a gente vai falar. Retrospectiva do Campeonato Brasileiro. Mas nós somos um canal que nós temos um programa só sobre Série D. Da Série D, quem quiser saber da Série D, tem uma playlist no canal com uns 30 episódios. Assiste lá, xinga a gente também, que a gente agradece, não tem problema nenhum. A não ser que você vai xingar o pai de família, aí é um pouquinho mais complicado. Assiste lá a Série D, você vai poder ver melhor como é que foi. Mas aqui a gente vai falar de A, B e C. E comigo, para falar, nós temos nosso GM, o famoso Guilherme Melo, o doutor Daniel D'Alenço, o maior boliviano do mundo, e eu vou passar a bola pro maior catarinense do mundo, Richard Baluta. Vamos começar com Série A então, Richard? Pois bem, né? Menor catarinense do mundo é meu... Esquece, né? Vamos tentar motivar, não vamos falar merda. Mas vamos lá. Série A, cara. Série A foi o ano no galo, né? Nosso querido Atlético Mineiro ganhou o Campeonato Brasileiro quando todo mundo duvidava. Afinal, o Atlético Mineiro sempre dá uma tremidinha ali, a hora que é decisão, né? Gordo Melo que o diga, depois vou falar da Libertadores aí, né? Mas vamos lá, o Atlético Mineiro realmente dominou o Campeonato Brasileiro, né? Foi campeão com muita justiça. 50 anos depois, ele saiu da seca, né? Conseguiu sair o seu bicampeonato, acabou com a piada, né? Mais uma piada morre em 2021. Puta merda. Mas é isso aí, né? O grande destaque da Série A acho que foi o Hulk espetacular, né? Na Série A, o ano do Hulk como um todo foi espetacular. 19 gols. Foi o artilheiro do campeonato. O Hulk que teve um garçom incrível ali, né? Que é o nosso garçom P. Cara, que jogador espetacular que é o P, hein? Tava sempre acompanhado ali, dando assistência pro Hulk no SofaScore. Mas brincadeiras à parte, realmente foi o grande destaque da Série A como jogador individualmente, né? O Hulk jogou muita bola esse ano. O Flamengo ficou com o vice, né? Mais um vice pro Flamengo. O Flamengo que acumulou 2 vices ao longo desse ano. Tá sentindo esse cheiro, Richard? Daí no logo mais, o Palmeiras ali em terceiro. Daí a gente vai falar das surpresas, né? Fortaleza, quarto colocado, campanha espetacular do time do Juan Pablo Vojvoda. É bom pensar assim, todo mundo colocava o Fortaleza antes do campeonato como time candidato a cair. E o Vojvoda ali foi muito bem, garimpou o Juan Pablo Vojvoda lá na Argentina. O Juan Pablo Vojvoda que quem já conhecia de futebol sul-americano sabia já, ele tinha feito bons trabalhos na Argentina e no Chile, foi vice-campeão chileno lá com o União La Calera. Veio para o Fortaleza, mudou o patamar do Fortaleza e o Fortaleza conquistou pela primeira vez na história uma vaga na Libertadores, na fase de grupo da Libertadores. Pela primeira vez na história, um time nordestino conseguiu uma vaga na fase de grupo da Libertadores via Campeonato Brasileiro. Uma campanha muito boa, melhor posição do time nordestino. Só uma coisa, nos pontos corridos, lembre disso, que já teve na época do mata-mata. Foi isso que eu falei, a melhor posição de um time nordestino na Série A do Campeonato Brasileiro, o quarto colocado. Não foi a melhor campanha, né, por um ponto, ainda a melhor campanha segue sendo o Vitória de 2013, mas realmente uma campanha espetacular ali do Fortaleza. Bragantino... Rapidinho, só para cutucar o nosso amigo Thiago, o Vitória que fez a melhor campanha e não foi para Libertadores. Que fase! É o Vitória, isso aí é normal. Daí dá para falar também do Bragantino, né? O Bragantino que não foi nem tanto uma surpresa pelo nível de investimento do clube como um todo, desde que foi comprado pela Red Bull e tudo mais, mas dá para dizer que dentro do Campeonato Brasileiro, pelo futebol apresentado, foi surpreendente o campeão do Bragantino, o sexto colocado, poderia ter sido melhor, dava pinta que seria melhor ao longo do campeonato, depois ali, quando funilou principalmente a Sul-Americana, que o Bragantino chegou até a final, o time deu uma largada no campeonato, botou alguns jogos reserva, perdeu alguns jogos em casa, a campanha do Bragantino foi bem estável na Série A, jogando em casa, lá em Bragança Paulista, e acabou que terminou só em sexto, mas realmente uma campanha brilhante. É a primeira vez que o Bragantino vai disputar a Copa Libertadores também. E o América, né? Quem diria que o América Mineiro ia jogar uma Libertadores na vida dele? O América Mineiro vai jogar Libertadores, já está confirmado. Vai jogar a fase pré da Libertadores.
Pega, inclusive, acho que o Guarani do Paraguai, né? Eu vi o sorteio essa semana. Exatamente. A última esperança do torcedor do Corinthians para evitar que o crime se repita, né? E o Fluminense que ainda vai decidir adversário com um colombiano, né? Exato. E o América Mineiro realmente surpreendeu bastante. Fora os outros times, Atlético Goianiense com a campanha de 9º colocado, realmente uma campanha muito boa do Atlético Goianiense, já tinha feito uma campanha boa ano passado, repete esse ano, e agora as decepções do campeonato, né? Dá para chamar de decepção o Inter, 12º colocado, dava pinta que ia pegar a vaga na Libertadores, no fim terminou lá atrás em 12º lugar. O São Paulo, né, do nosso querido Hernan Crespo, que ganhou o Campeonato Paulista, passando o trator em todo mundo, chegou no Campeonato Brasileiro, parece que o trator ali perdeu o motor, deu problema na caixa e o time não engrenou. Terminou só em 13º, brigou por um bom tempo, inclusive, contra o rebaixamento, só foi salvar ali na penúltima rodada. Véi, só um detalhe aqui, você falou do Inter, eu tava vendo aqui, eu tô com a tabela aberta aqui agora, nas últimas 5 rodadas do Brasileiro, o Inter ficou aqui a poucos pontos de uma vaga na Libertadores ainda, o América com 53, o Inter com 48, ou seja, 2 vitórias ali nas últimas 5 rodadas, o Inter tinha classificado. Dos últimos 5 jogos, o Inter perdeu 4, empatou 1, velho, incrível. Não, a campanha horrorosa do Inter nas últimas rodadas, o time realmente perdeu força, muito porque viveu uma instabilidade de bastidor, né? Diego Aguirre ali, depois que o Oscar Tabares caiu lá na seleção, ele ficou naquela, vai, não vai, o time parece que não... também já perdeu um pouco de força, e no fim o Aguirre nem foi para o Uruguai, né? Os caras escolheram outro treinador lá, o Diego Alonso, mas realmente dá para ver que isso refletiu bastante no desempenho do Internacional nas últimas rodadas. Atlético Paranaense, campeão da Copa Sul-Americana, terminou em 14º também, uma campanha bem ruim do Atlético Paranaense, brigou até o final ali para não cair também, só se salvou nas últimas rodadas, e o Grêmio, né? Acho que a maior decepção da Série A é o Grêmio, né? O Grêmio que caiu no campeonato, campanha fraquíssima do time de Porto Alegre, do tricolor de Porto Alegre, 43 pontos, o Grêmio que proporcionou, se não proporcionou bom futebol em campo, proporcionou imenso entretenimento ao longo do ano, né? Super Grêmio, tá demais, nosso querido Farid Germano Filho. Gimo neles, porra, gimo neles. Foi realmente incrível a campanha do Grêmio em modo de entretenimento, mas em futebol o Grêmio errou muito no planejamento da temporada. Trouxe o Douglas Costa, no fim Douglas Costa não fez nada, e além de não fazer nada, casou umas 5 vezes para não jogar com a camisa do Grêmio. E realmente o time do Grêmio vai jogar a Série B no ano que vem. Campanha justa pelo que o time apresentou ao longo do campeonato. Deu uma reagida ali no final, ali até com o Mancini, mas não foi o suficiente. O Grêmio vai jogar a Série B no ano que vem. Caíram para... falando só, antes que passe batido, o próprio Santos, o Santos também é uma decepção, né? O Santos quase caiu no Campeonato Paulista, né? Mas um time bastante fraco, lutou bem forte para não cair, no fim acabou ali em 10º lugar, muito por causa do trabalho do Fábio Carille, o Carille que assumiu ali depois de mais um trabalho desastroso do Fernando Diniz. O Carille conseguiu ali achar um padrão de jogo, o time do Santos se tornou competitivo com o Carille e acabou ali em 10º, ainda classificado para a Sul-Americana. Mas o Santos precisa rever, né, o que está fazendo ao longo dos anos, né? É um time que realmente, não falo isso não só como torcedor, mas como comentarista de futebol. O time do Santos, o Santos como um todo, como clube, erra muito ao longo dos anos. E se não abrir o olho, assim como o próprio São Paulo, vai logo frequentar a Série B do Campeonato Brasileiro. Caíram para a Série B. Grêmio, como eu já comentei, o Bahia, para a tristeza do nosso amigo Thiago Trindade. O Sport ali, que dava pinta que ia reagir, todo mundo achou, mas no fim despencou também, terminou só com 38 pontos. E a pior campanha da história da Série A, a Chapecoense. 15 pontos em 38 disputáveis, uma única vitória, nenhuma vitória jogando em casa. Chapecoense realmente foi uma campanha terrível na Série A, enterrou de vez o América de Natal de 2007, né? Descanse em paz, América de Natal, que agora a Chapecoense frequenta esse posto nada louvável aí de histórico da Série A. Inclusive, você, torcedor da Chapecoense, que está muito chateado com essa campanha, a culpa é toda do nosso colega Richard aqui, porque foi só ele falar da Chape no último programa geral assim que a gente gravou há mais ou menos um ano atrás,
que o time simplesmente desandou completamente. Só uma vitória no campeonato, Deus que me livre, viu, Richard? A culpa é sua, completamente sua. A Chape pagou o prêmio do título da Série B ano passado, né? E, inclusive, parabéns ao Bragantino por ter conseguido esse feito de perder para a Chapecoense. Deixa eu aproveitar, né? Já que falaram aí de rebaixamento, falaram de Bahia, vou trazer um cara que gosta muito do Bahia para falar. Dalense, quer falar um pouquinho do futebol nordestino nessa Série A do Campeonato Brasileiro? E aí, pessoal, saudações a todos. Olha, o futebol nordestino conseguiu se manter há alguns anos, com 4 representantes, mas dessa vez tive um rebaixamento de 2. Na verdade, ano passado o Bahia já tinha lutado para não cair, não vamos esquecer disso. E o Sport só não tinha caído, né, devido àquele jogo com o Internacional, né? Que o Sport estava perdendo de 1-0, né, ia perder, mas o Internacional teve um jogador expulso, foi o Wender, se não me engano, né? E aquele jogo mudou o campeão, que era para ter sido o Inter, não o Flamengo, e mudou também o rebaixado. Que seria, a gente não sabe, seria Goiás ou Vasco a escapar e o Sport deveria ter caído. Então o Sport, para mim, era um rebaixamento bem previsível. Uma pena o Bahia não. O Bahia não esperava que caísse, também não esperava que fosse fazer algo muito grandioso. Então o Nordeste acaba perdendo 2 times que são rebaixados. Em contrapartida, o Fortaleza fez uma grande campanha, conseguiu uma classificação inesperada para a Libertadores. Porque vamos lembrar que o Fortaleza, no passado, ele quase caiu. Fortaleza correu o risco de cair, muito pequeno risco, mas correu o risco de cair até a última rodada. Esse ano fez uma grande campanha. O Ceará começou muito bem, depois teve aquela demissão do Guto Ferreira, acabou caindo um pouco, mas depois se estabeleceu ali pelo meio da tabela. E o problema é que não subiu ninguém, né? O problema do Nordeste é que a gente, mais um ano, né? Mais um ano que não sobe ninguém. Então a gente estava conseguindo se manter com 4 clubes, caía um, mas subia outro, mas são 2 anos seguidos que não sobe ninguém, o CSA fica beliscando ali, enquanto outros que deveriam estar brigando, como o Náutico, e principalmente Vitória e Santa Cruz, né? O Santa Cruz indo para D, o Vitória para C. Então, é muito difícil o Nordeste ficar mais um ano aí sem ninguém cair, acabou caindo logo 2, e basicamente o Nordeste agora se resume ao estado do Ceará e a cidade, né, de Fortaleza, que consegue a única cidade, ou seja, a maior cidade que nós temos em relação à quantidade de participantes das séries A, B e C, né? São 5 times de Fortaleza disputando aí entre os 60 primeiros do futebol brasileiro. Então, foi um ano bem ruim para o Nordeste, o Sport era esperado, o Bahia não, mas pode ter caído Fortaleza, por exemplo, né? Assim, perto da expectativa que a gente tinha. Podia ter caído, não seria uma grande surpresa, né? Perto do que fez no passado. Mas o problema, na minha opinião, foi mais a Série B, que ninguém conseguiu subir esse ano. Muito bem, para fechar, meu querido GM, eu vou te perguntar aqui primeiro, o que é que você achou do seu time, né? Você está com a camisa do seu time do campeão da Libertadores, que vamos ver se o Mundial 2022 vai ser melhor do que 2021, né? Não dá para não falar isso. E também dos rivais, né? A gente viu o São Paulo tendo problema, o Santos tendo problema, o Corinthians começou mal, mais ou menos. Dá para botar ali também como rival o Flamengo, né? E o Atlético. O que é que você achou aí, principalmente desse bolinho, né? O bolinho de São Paulo e os que eram os favoritos ao título, que hoje se resume a Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo em termos de investimento. Cara, primeiro, boa noite a todos, todas e todas as criaturas que estão nos escutando. Cara, na verdade, primeiro vou falar logo sobre o Mundial que você comentou aqui, eu não vou deixar escapar. Meu irmão, eu prefiro muito mais que a gente vá todo ano no Mundial e tome 5-0 na semifinal, contando que a gente ganha a Libertadores. Por mim, problema nenhum, velho. Tô nem aí. Segundo, Campeonato Brasileiro. Cara, a campanha do Palmeiras em si fez o que se esperava, que era competir até mais do que se imaginava depois de determinada parte do tempo. Foi decepcionante no sentido de que não competiu de verdade? Foi. A gente terminou em 3º lugar com sobras, porém também com sobras atrás do segundo e do primeiro colocado. O Palmeiras chegou a ter uma sequência de 8 jogos sem conseguir vencer no Campeonato Brasileiro. O Abel Ferreira foi muito questionado, muito por parte da imprensa e nem tanto por parte da torcida, que depois acabou comprando esse barulho. Claramente o time, depois de um determinado tempo, focou na Copa Libertadores, e como a gente ganhou, eu vou dizer que esse era o plano desde o começo, ninguém jamais duvidou. Mas, assim, ainda assim poderia ter feito uma campanha melhor. A expectativa, inclusive, para o ano que vem é que volte a fazer uma campanha
mais competitiva no Campeonato Brasileiro. Dá para dizer que vai ganhar? Não dá, ainda é muito precoce para a gente dizer um negócio desse. Mas, assim, a expectativa é que leve o campeonato um pouco mais a sério. Mas levando o campeonato não a sério, a gente terminou em terceiro, tá bom demais, sabe? Ainda mais porque a gente terminou a temporada com a taça espetacular. Por exemplo, comparado com 2012, em que a gente também não levou o Campeonato Brasileiro a sério, só que ao invés de Rony e Dudu no ataque, a gente tinha Mazinho e Betinho, a gente não levou o campeonato a sério e acabou rebaixado. Ganhou a Copa do Brasil, mas acabou rebaixado. Então, realmente são outros tempos. Os outros rivais de São Paulo, dá para você dizer que a maioria foi uma decepção. O Corinthians, no final da temporada, arrancou rumo à Libertadores, merecidamente pela quantidade, pelos investimentos que fez, mas ainda assim já era um time muito caro no começo do ano, só que muito caro, cheio de porcaria. Então, assim, o investimento era para um time que ia brigar lá em cima, mas as peças não eram. O Corinthians mudou de rota no meio do caminho, conseguiu um 5º lugar aí, que era o mínimo de se esperar da própria torcida, fez uma campanha, apesar do técnico, o Silvinho, que realmente é fraqueza, a verdade é essa, tomara que ele fique, mas fez uma campanha que não era a esperada no início, no final poderia ter terminado um pouco melhor, tem expectativas melhores para o ano que vem, com certeza, mas para mim a principal decepção não é nem o Santos do Richa, que também é decepção porque é um time que terminou vice da Libertadores antes do início do Campeonato Brasileiro, né? Mas para mim a maior decepção é o nosso tricolor paulista. Só um parênteses do Santos, eu não considero o Santos uma decepção. O Santos vendeu todo o time da Libertadores e quase caiu no Campeonato Paulista. Entrou no Campeonato Brasileiro e fez o que se esperava, uma campanha de meio de tabela. Então, compensando com o que veio no meio da temporada, dá para dizer ali, o Santos fez o meio de tabela, fez o trabalho dele. Mas ainda assim era o time campeão da Libertadores, ou vice-campeão da Libertadores em fevereiro, né? E o senhor Richard Baluta, que ficou aqui, não, tem que vender esses caras mesmo e não sei o que, tá, e vendeu, a culpa também é sua, viu? Só para lhe avisar. Mas, enfim, a grande decepção para mim, com certeza, foi o São Paulo Futebol Clube, time do Crespão só no terno, campeão paulista, badaladíssimo, gastou uma fortuna, como todos os outros anos. Mais uma vez o São Paulo gasta milhões em contratações, paga salários altíssimos, contrata jogador medalhão, tinha o maior salário do futebol brasileiro, Daniel Alves ganhava mais do que o Hulk, e só fez raiva e deu o cu. Não tem como dizer outra coisa. São Paulo não conseguiu competir em momento nenhum, praticamente, brigou para não cair até as últimas rodadas, chegou na última rodada ainda com chances ínfimas de rebaixamento, tinha chance matemática de cair o São Paulo. A galera até deixa passar, mas poderia ter... Aliás, não sei também, eu não lembro agora, mas na penúltima rodada com certeza ainda tinha chance de cair. Não é o que se esperava do São Paulo. Ano que vem, o time do São Paulo, de novo, tá gastando muito dinheiro, contratando jogadores medalhões, tá uma bagunça, um cabaré nos bastidores, acabou de dar uma mudança no seu estatuto para poder ter uma reeleição absurda, com dirigentes mais escusos do que aquele senhor Furtado que roubava as coisas na Vila do Chaves. Enfim, o São Paulo está uma confusão, uma bagunça. Eu espero que continue assim com todo o meu coração, e tudo indica que vai. Mais um ano em que o São Paulo vai decepcionar a torcida, como decepcionou no último. E a imprensa, curiosamente, comenta até pouco sobre cobrança, por exemplo, sobre o Palmeiras, sobre o próprio Corinthians, é muito maior do que sobre o São Paulo, que tem feito decepção atrás de decepção, ganhou um Campeonato Paulista que mascarou a situação, e é isso aí. Para mim, a última grande decepção do campeonato foi o nosso Mengão. Não porque perdeu o título, realmente o Atlético foi melhor o campeonato inteiro, levou mais a sério o campeonato, dá para assim dizer. Os elencos tão parelhos, são equivalentes, mas assim, o Flamengo terminou 13 pontos atrás do Atlético. 13 pontos, não existe. O Atlético não chegou na final da Libertadores, mas o Flamengo não chegou na final da Copa do Brasil, então não dá nem para você dar essa desculpa de que não, estava focado e não sei o quê. O Flamengo também fez uma série de decisões erradas, especialmente do lado de fora das 4 linhas. Contratou um técnico errado, demitiu, contratou um pior ainda, fez o melhor elenco, talvez. O melhor elenco eu não diria, mas assim, o melhor time titular do futebol brasileiro
render abaixo do que se esperava. Teve que depender de lampejos do Michael, que também é outro jogador extremamente regular, ainda que talentoso. E, de novo, terminou muito atrás do líder. Pouca coisa à frente do Palmeiras, que abandonou o Brasileirão muito antes do que o Flamengo, inclusive. Então, assim, a torcida do Flamengo deveria estar revoltada, deveria estar cobrando forte, mas vai cair de novo no ponto do Marcos Braz, nas entrevistas dele em Portugal, e não sei o que lá, e ano que vem, com fé em Deus, vai ser a mesma coisa. Então, a princípio, as principais decepções para mim nesse grupo dos grandes foram esses dois clubes, o Flamengo e o São Paulo, pelo nível de investimento e pelo desempenho entregado. O Super Grêmio, que o Richard já falou, não preciso nem falar mais, né? Pelo amor de Deus. O Grêmio tinha a quarta maior... Eu vou só fazer um parênteses, não tá nem no questionamento que o Thiago me falou aqui, mas eu tenho que comentar, velho. O Grêmio tinha a quarta maior folha salarial do Campeonato Brasileiro da Série A. Tinha o Douglas Costa, tinha o Rafinha Caneco, tinha um time estreladíssimo, com vários jogadores que seriam titulares em outros times, e simplesmente inacreditável. O rebaixamento. Você não tem como você explicar, você falar, não, eles caíram porque estava atrasando salário. Não estava. O time era desentrosado, eram muitos jogadores que já jogavam junto há muito tempo, tinha jogadores promissores, tinha técnicos que não eram ruins. Enfim, eu não sei o que aconteceu. Tirando o Wagner Mancini, esse era fraqueza. Já diria nosso amigo Farid Germano, burro, mas assim, não foi o maior culpado. Não, enfim, é muito inexplicável, Eu não tenho palavras para descrever esse rebaixamento do Grêmio. Simplesmente fantástico. Final de contas, apesar de ter sido o Campeonato Brasileiro em que o Galo disparou na frente e a Chapecoense disparou lá atrás, ainda assim foi um campeonato com certa emoção. Parabéns ao Galo, merecido campeão, apesar de vários resultados assim, suspeitos no mínimo, ainda assim foi merecido campeão. E é isso aí, tomara que ano que vem a gente tenha um campeonato ainda melhor. Que é possível, vamos ver. Pronto, só para fechar a Série A, a gente não falou de dois clubes, né? Dois clubes que escaparam do rebaixamento, um que inclusive conseguiu uma vaguinha em competição internacional. Então eu vou deixar aqui no ar, quem quiser pegar, aproveita. Juventude e Cuiabá, o que é que vocês gostariam de falar? Agora, olha só, eu vou falar o seguinte, eu apostava que o Cuiabá não ia cair. Desde quando ele subiu, eu falei, para mim o Cuiabá não cai. Agora o Juventude é uma aposta segura que eu tinha de rebaixamento. O Juventude, o Sport, acho que era América Mineiro, por tradição mesmo, né? Eu não achava que o time até que não era ruim, não, mas como sempre cai, tem que botar para cair, né? E a outra aposta, quem era? Eu não lembro agora quem era. Acho que é a Chapecoense mesmo que já apostaram. Mas o Cuiabá eu sabia que não ia cair. Agora, a primeira rodada já gasta uma troca de treinador. Acabou nem valendo muito aquilo, né? De limite de troca de treinador, né? Já, você espera uma rodada para demitir o cara. Eu falei, rapaz, isso aí parece que é bagunça. Mas conseguiu ficar e o Juventude jogou bem em casa, né? Alguns jogos do Juventude em casa, o time jogava direitinho na reta final. Então consegui escapar, mas realmente para Grêmio, para Bahia, entre outros, é triste eles conseguirem cair com o Juventude em especial aí, né? No caso do Bahia eu não acho nada triste, né? Mas... triste pro clube. Mas vamos ser sinceros. Muitos áudios engraçados, né? Pois é. Vamos ser sinceros, o Bahia fez um monte de bobagem no Campeonato Brasileiro esse ano. Um monte. Até na entrevista, o Guilherme Belintani conseguiu dizer que a culpa era dele e reclamar de arbitragem da CBF porque não pegou nenhum time reserva. Agora, o Bahia, na verdade, na minha opinião, ele o rebaixamento do Bahia é um balde de água fria. Muita gente que pensa que alguns clubes, assim, basta se organizar que eles vão mudar de patamar e que pronto. Porque quando o Bahia estava pagando muita dívida ainda, estava ainda com a corda no pescoço, ele terminava em 12º, 13º, e diziam, não, quando o Bahia tiver dinheiro, o Bahia, ninguém segura. O Bahia vai ser G6 do brasileiro todo ano, isso, aquilo. Eu falei, olha, quando o Bahia tiver dinheiro, o Bahia vai gastar muito mal o dinheiro que ele vai ter a mais. E dito e feito, começou já no passado, gastou não sei quantos milhões em Cleison, não sei quantos milhões em Rodriguinho, dito e feito. E infelizmente é isso, sabe? Infelizmente é isso. É realmente assim, o Atlético Paranaense é a única exceção, porque de resto, aparece um time fazendo boas campanhas, sem muito recurso. Quando você dá recurso a esse time aqui no Brasil, ele gasta mal, faz um monte de besteira e acaba sendo rebaixado. Vamos ver o Fortaleza agora, né? Fortaleza que cabe nessa questão que o Dalento falou. Eu digo mais ainda. Lucas Limas aí, viu? Eu digo mais.
Esse aí que o Dalense falou é que nem o rebaixamento do Grêmio, só que em versão de menor escala, velho. Porque o Grêmio foi a mesma coisa, se reorganizou financeiramente, esse ano falou, vou gastar dinheiro e contratar jogador top, não sei o quê, e tá aí o resultado, velho. Tipo assim, não é porque você tem dinheiro que você vai saber gastar, velho. E a folha salarial do Bahia era caríssima, né? É bom pensar que o Bahia, somado os salários de Rossi, Gilberto e Rodriguinho, passa de R$1 milhão esses 3 jogadores. Então é absurdo. O salário do Gilberto mesmo é um absurdo. Apesar de ser muito bom jogador, ter sido vice-artilheiro da Série A, mas... Você falou 3 jogadores, o único que se paga é exatamente o que você tá falando, que o salário é absurdo, né? Vamos ser sinceros. Porque o resto... Mas vamos falar bem a verdade. Mesmo ele se pagando, eu acho um absurdo ele ganhar. Acho que é R$600 mil que ele ganha no Bahia. Pô, mas se Rodrigo tá ganhando ali seus 300, 400 mil pra fazer nada, ele merece. O Bahia contratou o Lucas Muni, que tava até no retrasado, jogava no Wilster, mano. Ano passado jogou no Sport. E contrataram o cara pra Série do Brasileiro. O cara que tava no Wilster, mano, tem meses atrás. Bizarro isso. Acho que é a lembrança que jogou no Flamengo. Não fez muita coisa lá também. Não, assim, e né? não era nem o melhor jogador do Wilster, mano. Não era nem o melhor jogador do Wilster. Não era. O Gilbert Álvares da vida, não. Era inexplicável, velho. Bom, o Bahia conseguiu gastar dinheiro em Galdesani e não usar ele, por exemplo, né? Dentre e outros. O próprio Roda Liga também, se não fosse o Ted que falando no dia anterior ele fazia 4 gols, que ele não tinha jogado nenhum minuto, ele, fora aquele jogo também, não foi um jogador que valeu também investimento. Não, o Roda Liga só fez aquele jogo. Os únicos gols dele. Eu acho que ele fez 6 gols aí. Eu acho que ele fez um contra o Bragantino e um contra o Atlético também. Ele fez mais gols. Mas mesmo assim, um foi um empate e o outro foi uma derrota no final. Série A encerrada, a gente já falou aí de todo mundo. Conseguimos falar de Cuiabá e Juventude, torcida de... O 5 muquequinha do Cuiabá e a galera do Jaconeiro do Papo. Então vamos para a Série B, né? Série B, eu acho que o Vazão de rebaixamento eu não quero falar muito não, sabe? Mas eu vou deixar a Dalense falando. Dalense, eu soube que teve um time aí que segurou um tempão a liderança e tal, até que uma pessoa foi fazer o sócio dele e o time conseguiu perder o título. Sim, na verdade, assim, a gente teve 2 paçocadas aí nessa Série B, né? A primeira foi o Náutico, né? O Náutico, primeiro, acho que 6 jogos... O Náutico estava destruindo todo mundo. Aí o Náutico perdeu uns 2 jogos que eu assisti, ele perdeu em casa, mas jogou bem. Com o Remo chutou 2 bolas no gol. O Náutico foi lá, metralhou, fez um gol e acabou 2-1, se não me engano. E teve uma outra derrota também, não lembro contar quem foi, acho que foi contra o Confiança, que o time jogou bem, mas a bola não entrou, o adversário que chutou no gol entrou, mas depois o time despencou, né? Primeiro foi o Náutico, que deu uma despencada, o Náutico parecia que ia subir assim, marcando 70 e poucos pontos, 70 alto, perto de 80. De repente, nem cogitado para acesso foi, faltando 10 rodadas, já estava fora já, né? E aí, e o Curitiba também, né? Aparecia que o Curitiba, depois que ia ser o campeão da Série B, mas acabou perdendo o título aí pro Botafogo. Mas também assim, o que vale mesmo é o acesso à Série A. Esse que é o título, né? Tem 4 campeões aí na série B, que é o objetivo principal. Exatamente. Cara, né, gente? Passou alegria sobre um certo time verde. Meu irmão, eu queria deixar aqui, na verdade subiram 2 times verdes aqui, nenhum dos 2 me agrada. Eu, como um dos maiores campeões da Série B, eu tenho lugar de fala, né, velho, para esse campeonato aqui, inacreditavelmente. O Palmeiras 100% de aproveitamento na Série B. Subiram 2 times aqui, que são aqueles times que no ano que vem vão ganhar do seu time e perder do time que você quer que eles ganhem, que é o Goiás e o Coxa, especialmente o Goiás, o time mais odioso do futebol brasileiro. É inacreditável, velho, inacreditável. Cara, é engraçado, eu tava vendo aqui, por acaso, um site analisando aqui sobre a Série B, e eles falando aqui dos favoritos ao acesso para esse ano aqui, nenhum subiu, velho, então eu acho que o site deve ser de autoria do nosso colega Richard, que não tá mais aqui no programa. Eles comentando do Náutico, que o Dalense falou, que era realmente um dos cotados a favorito, teve o Jean Carlos, que teve grandes atuações nessa Série B, falando do Vasco, que era o time também que a gente, apesar da bagunça que é o Vasco, a gente ainda assim esperava que ia subir. Tinha jogadores de certo nome na Série A, tinha o Germancano, que também fez muitos gols que não valeram nada,
tinha bons jogadores e também acabou ali no meio de tabela lamentável, extremamente lamentável. Outros times também que eram cotados para subir. O CSA, que esse realmente, Deus me livre, viu? É o que você falou sobre o futebol nordestino. Quando a gente pensa que vai, não vai. Não é possível. Eu vi o jogo do CSA contra o Confiança, foi um dos jogos que eu mais passei raiva na minha vida, porque eu não torci para nenhum dos dois envolvidos, eu nunca vi tanto gol perdido. Que raiva, meu Deus do céu. Não tem condições. Realmente, se tem um time que não mereceu subir, foi o CSA. Teve o Della Torre, que foi um dos artilheiros ainda do campeonato, mas negou fogo no final, Deus me livre. E a gente tem que falar também aqui, né, do nosso time agora, o novo milionário do futebol brasileiro, o Cruzeirão da Massa, o Cruzeirão Cabuloso. Cabuloso. Foi responsável por talvez um dos melhores episódios desse programa, ainda nos primórdios do Infelizmente FC. Eu recomendo que a galera volte para escutar. Cara, o Cruzeiro, um time de quem ninguém se esperava nada, realmente não entregou nada, só entregou entretenimento fora de campo. O time não conseguiu passar uma rodada no G4, na verdade nem próximo do G4, se eu não me engano o Cruzeiro não passou uma rodada acima do 10º lugar, nem a primeira, velho. Inacreditável. Em duas temporadas, né? Exatamente. 76 ou seja, rodadas. 76 jogos de série da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro não passou uma rodada no G4. Inacreditável. E assim, não é porque a gente fala, não, o Cruzeiro tá quebrado, o Cruzeiro não tá contratando ninguém. O Cruzeiro, nesses últimos 2 anos, se não contratou uns 50 jogadores, foi por aí. E tem jogadores de nome, jogadores que jogaram a Série A, jogadores que foram para a Série A no meio do campeonato. Então, assim, é inacreditável. Quase caiu de novo, terminou o campeonato 5 pontos acima do rebaixamento, da zona de rebaixamento para a Série C, empatado com o Brusque, que acabou tendo o artilheiro do campeonato e também se beneficiando da decisão da CBF de legalizar o racismo no futebol brasileiro, né? Fizemos um programa sobre, assistam. Pois é, eu não sei se essa parte pode deixar, né, velho? Mas assim, o processinho e tal, mas tudo bem, já falei. Então, assim, não tem condições, mesmo que você compare a péssima situação do Cruzeiro, você não tem como comparar com os investimentos feitos com clubes como o Brusque, que acabou de subir para a Série B e se manteve com a mesma pontuação. O próprio Vila Nova, que também é uma bagunça e chegou a brigar pelo acesso por um certo tempo, que o Cruzeiro não fez, o Cruzeiro não chegou nem perto de brigar pelo acesso. Mas também é injusto eu falar só isso, só meter o pau em todo mundo, meter o pau no Confiança, que é horroroso, meter o pau no Brasil de Pelotas, que teve uma série de resultados extremamente suspeitos, velho. A gente tem que falar isso. Quem mexe com o mercado de apostas esportivas sabe que teve muitos jogos do Brasil de Pelotas que, no mínimo, teve um volume de apostas estranho e o resultado dentro de campo também foi estranho. Não que eu queira insinuar alguma coisa, até porque advogado é caro, porém, realmente foi muito estranho o campeonato que o Brasil de Pelotas fez. E o Remo, né, que também caiu, para a tristeza do nosso amigo Igor, colaborador do podcast, o Remo também caiu. Mas, assim, não é injusto eu falar só dos times fraqueza e não exaltar aqui o nosso Fogão. O Botafogo foi campeão, foi até merecido, era um time que, dos que caíram, a gente não tinha muita fé que ia subir assim, com relativa tranquilidade, e ainda mais que ganhar o título, fez uma campanha muito digna, revelou jogadores como o Rafael Navarro, que vai sair de graça para o Palmeiras, revelou jogadores como o Canu, que deve sair também por uma mixaria para o time da Série A, talvez o Corinthians. Enfim, o Botafogo provavelmente vai ter um campeonato sofrido de novo ano que vem, talvez caia, talvez, bem provável, porém esse ano a torcida esperava que o time subisse e o time entregou, então tão de parabéns. Quem tiver a oportunidade de ver aquela série Acesso Total do que está saindo no Sport TV sobre a temporada do Botafogo é muito boa, até porque o time também era bagunçado, devia salário, era uma confusão, então é muito entretenimento, vocês vão dar risada, vão se divertir, eu recomendo. E também a gente já citou os outros 2 nefastos e o Avaí, o time mais sem graça da história do futebol nacional, que também subiu na última rodada. Infelizmente, mas faz parte. Com uma virada aos 44, né? Que tava subindo era o CSA, mas... Exatamente. Não, inacreditável, velho. Inacreditável o CSA. Só pra gente fechar, Jamie, você viu o Chay?
Desculpa, pai, eu vi o Chay. Cara, meu pai, ele não é um grande fã de futebol, ele é flamenguista, né? Então ele é um grande fã de futebol quando o Flamengo está ganhando. Mas eu mostrei essa música para ele do Botafogo, do Chay. Cara, ele rachou de dar risada. Ele mandou para todos os amigos dele. Meu Deus do céu. Cara, a gente brinca do Chay, mas realmente ele jogou muita bola. Foi uma das grandes surpresas dessa Série B. E realmente, quando ele teve problemas com lesões aí durante a temporada e tudo, quer esperar de um jogador de 30 anos que jogava no troféu do bairro do Comando Vermelho antes, mas assim, ele jogou muita bola também, foi um dos destaques desse time do Botafogo. Fiquei feliz por ele, de verdade. Parabéns, Chay, parabéns, você mereceu. Pois é. Dalense, você não digo que acompanhou de perto, mas vamos puxar logo para os rebaixados. 3 aí já estavam meio marcados, né? Confiança, Brasil, sempre brigando ali embaixo, Vitória a mesma coisa. E o Remo, né? O Remo parecia salvo, do nada salvou. O que é que você pode falar aí dos 4 e do Londrina, que acabou escapando, né? O Remo remou e afundou, né? A canoa afundou. Nossa. Bem, vamos lá. Em relação aos rebaixados, Brasil de Pelotas, né? Que era aquele time que parecia que tinha 30 anos, que estava em 11º lugar. Estava virando o Oeste de Pelotas, né? Eu até chamei ele de Oeste de Pelotas no final do último brasileiro da Série B, né? Até as cores são as mesmas. Um monte de jogo empatando, aquele time que ninguém nem nota o campeonato, né? Foi rebaixado com muita justiça, time realmente fraco. O Confiança, que ano passado, na estreia da Série B, eu banquei que ele não ia cair, realmente não caiu, que parecia ter um projeto bem interessante para o primeiro ano. Agora, o segundo ano, não sei se foi a pandemia também, acabou se perdendo. Rebaixado também com um time fraco. O Vitória, uma campanha horrível e um time, assim, que parecia um time impotente mesmo, né? Algumas derrotas em casa, assim, ridículas. Aquela pro Londrina, eu lembro que até falei, assim como eu falei, aquele contra-ataque que Nino perdeu contra o Atlético Goianiense, que eram acho que 5-1, né? 5 do Bahia, 1 do Atlético Goianiense. Que era só tocar para alguém fazer o gol. Ele não tocou, perdeu o gol, depois do Atlético Goianiense foi lá, fez o gol da vitória. Eu falei, isso aí vai rebaixar o Bahia. Aquela derrota do Vitória por Londrina, de virada no Barradão, de forma ridícula, assim, o time tomou 2 gols, um atrás do outro, se não me engano, né, no segundo tempo. Falei, isso aí pode rebaixar o Vitória, né? Mas foi um time muito impotente, vários jogos que eu assisti no Vitória no Barradão, eu assistia vários jogos do Vitória em casa do que fora, e um time que, nossa, dominava a vez do jogo, mas ele é muito, muito incompetente para criar jogada, sabe? Aquela derrota, teve uma derrota em casa. Confiança? Foi pro CSA, nossa, mas o time do Vitória tava nesse jogo. Foi o jogo inteiro jogando bola na área. A única jogada é essa, jogar bola na área no desespero. Então, assim, o Vitória mereceu, infelizmente, o rebaixamento. Já estava fazendo vestibular para isso, né? 2 anos ali. E finalmente conseguiu cumprir aí o seu objetivo, né? De ser rebaixado, né? E também, a vergonha também, né? Porque o Vitória caiu para a Série B, mas a gente achava, Vitória talvez o primeiro ano no Sul, mas no segundo sobe, né? E foi uma tragédia. E novamente desorganizado, né? Com o presidente aí saindo e outro entrando já com o barco já afundado, não podia mais praticamente contratar o jogador, ficou muito difícil. E o Remo realmente é aquele time que lembrou um pouco o Guarani de uns anos atrás, que estava de férias já, acho que perdeu os últimos 7 jogos seguidos e caiu, assim, como o Guarani caiu, né? O Remo foi a mesma coisa, né? Agora, oportunidades para o Remo escapar não faltaram, né? O Remo teve aquele jogo contra o Vasco, que estava ganhando, até o final teve um jogador infantilmente expulso, foi até afastado, inclusive, da última rodada. E aí o Vasco empatou o jogo, 2-2. Ou seja, a chance de escapar já foi adiada. No jogo anterior também já teve a chance também de garantir a manutenção, não conseguiu. E o último jogo eu assisti, né? Eu assisti parte de alguns jogos, né? Aí quando eu vi que o Marcelo Lima Henrique lá já ia fazer o Avaí subir mesmo, então eu falei, vou assistir o jogo do Remo. O Remo é absurdamente incompetente, Confiança com metade do time reserva, assim, jogando sério, mas assim, o time titular já é ruim, né? Imagina o time mais de reserva. E o Remo não conseguiu fazer gol. Teve uma chance nos acréscimos na pequena área, assim, sempre tem, né? O time não faz do jogo inteiro, chega uma chance nos acréscimos na pequena área e perde. Sempre a história se repete no futebol, né? Mas não criou nada, um time horrível. E muito doloroso para o torcedor do Remo, né? Porque o Remo é um time que se acostumou a quando joga assim. Ele havia jogado, salvo engano, foi em 2008, a última vez, né? E foi rebaixado, assim, 7, né? E assim, foi rebaixado, anos
de Série D, Série C, consegue subir, consegue começar bem o campeonato, chegou a estar ali por nono lugar, aquela situação de que, olha, se ganhar mais 2 jogos seguidos, já tá na luta pelo acesso. Não era para tudo isso, mas também não era para um final tão ridículo do Remo. Então, seria como se o América Mineiro, nesse final de campeonato aí, tivesse perdido tudo e caído, sabe? Pô, não é possível. Se não conseguiu escapar dessa vez, realmente pro torcedor perder as esperanças. E já que você falou do Londrina, eu quero só comentar uma coisa, né? Apesar de eu lamentar. Foi uma porcaria, assim. Pessoalmente, foi uma porcaria para mim a Série B, né? Porque, assim, subiu Botafogo, mesmice de sempre. Curitiba, mesmice. Não tem nada contra os times, não, mas, assim, Curitiba... Eu tenho, contra o Curitiba eu tenho. Goiás, mesmice. Havaí, meu Deus, assim, não tinha como escolher a dedo coisa pior. Sinceramente. Não tinha. Porque Cruzeiro e Vasco também seria, mas, assim... É muito a cara da Série B subir o Goiás, subir o Curitiba, subir o Avaí e subir o Botafogo. Sendo que o Avaí já sabe que já está rebaixado, né? Isso aí já pode cravar. Não é o América Mineiro, vai estar abaixo do nível de expectativas do América Mineiro. Até porque o América Mineiro, quando caiu em 2018, foi aquele jogo com o Fluminense, ele podia ter escapado, né? E começou bem o campeonato. Tem um print da 6ª rodada, Fluminense em primeiro... Não, acho que 8ª rodada, Fluminense em primeiro, Corinthians que ficou lá embaixo, estava em terceiro, o América Mineiro em si, começou bem o campeonato aquele ano. O Avaí não, o Avaí fora em 2009, né, que foi a estreia dele na Série A ali, ele se manteve, depois foi uma tristeza enorme, né? Então, assim, e o Goiás, que o Guilherme Melo falou, assim, eu vou dizer que vai acontecer com o Goiás ano que vem. Tem 2 opções. Em uma ele cai e na outra não. A opção que ele cai, ele vai fazer um campeonato horrível. A opção que ele não cai vai ser o seguinte: o Goiás vai começar o campeonato muito mal, certo? Fazendo péssimos jogos, perdendo um monte de jogos. Vai chegar lá pela 15ª, vai começar a ganhar um jogo atrás do outro. E vai ganhar de Palmeiras na 15ª rodada, com certeza. 3-0 no São Paulo, no Morumbi, isso é fato. Vai meter um 4-1 no Corinthians, vai ganhar do Flamengo, sabe? Vai chegar em 9º lugar, 8º lugar, vai para a Libertadores. Depois vai começar a perder um jogo atrás do outro e termina lá em 12º. O Goiás é só isso. Ou é um time que é rebaixado, ou faz assim, começa a ganhar um jogo até do outro. Parece que botaram os caras do Bayern de Munique para jogar com a camisa dos caras. Aí, de repente, eles apagam, apertam um botão e começa a perder um jogo atrás do outro. Então, assim, o acesso foi bem chato. Rebaixamento, o Atlético caiu, né? É um time tradicional, mas também não é top 40 no Brasil. Confiança também. O Vitória é uma pena pelo tamanho do clube. E o Remo também é uma pena. E escapou Londrina, né? Pelo amor de Deus. Agora, só para encerrar... Não, Londrina ninguém merece. Ninguém merece, mano. Ninguém merece mesmo. No time. O Londrina disputando acesso para a Série A, tinha 500 pessoas no estádio. Não dá, desculpa, não dá. Não dá. Se você colocar o Atlético Alagoinhas, bota 5 mil no estádio. Para subir para a Série A, bota. Agora o Londrina não dá. E ainda bota um estádio gigantesco, né? Eles tinham um projeto de utilizar outro estádio da cidade, reformar, né? O outro estádio, que é para acho que 10 mil pessoas, só que nunca fizeram isso. E aí o Londrina na Série B, agora vamos lembrar, o Remo, ano passado, ele fez um gol contra aos 48 do segundo tempo, sem nenhuma necessidade, porque o Paysandu não estava subindo, fez um gol contra, fez o Londrina subir e agora o Remo caiu por causa do Londrina, porque quem escapou foi o Londrina. Tivesse subido o Remo e Ipiranga de Erechim, que não ia subir o Paysandu. O Remo fez um gol contra, tinha que ter avisado, não precisa fazer gol contra não, o Paysandu não está subindo não, mas não, foram lá e fizeram gol contra. E o jogo, que ia subir Ipiranga de Erechim, não sei se Ipiranga de Erechim ia se manter na série B. Talvez o tivesse caído. Então, assim, o Remo botou o Londrina na Série B, o Londrina olhou pro Remo e falou, Remo, vai pra Série C, vai, tchau. Que foi muito bem feito, convenhamos. Convenhamos. Falando rapidinho só sobre o Vitória, né? O Vitória teve toda a bagunça. Eu pensei que o senhor não ia falar, eu tô só vendo o senhor distribuindo a fala, né? Pra todo mundo aqui. Fala aí do Vitória, o senhor nada, né? Deus tá vendo. O Super Leão, né? O Vitória começou o ano no famoso o Médico e o Monstro, né? O Médico era aquele time que chegou na semifinal da Copa do Nordeste, jogando bem, inclusive, com o Rodrigo Chagas. E aí vai para o Campeonato Baiano, depois de ser eliminado num jogo contra o Ceará. Um jogo normal, a eliminação, um jogo fora e tal. Vai para o Campeonato Baiano para jogar os jogos que estavam em falta, porque Jacuipense e Vitória da Conquista era o caso de Covid, o bode de GM, né? O Coritiba Baiano.
Perda desse Conquista, Deus me livre, viu? Ô time safado. É bem isso. Aí ganha do Conquista, jogando um jogo tranquilo, decidiu o jogo em 5 minutos. Aí abre o placar contra a Jacuipense, toma a virada com gol de Dinei, que não comemora os gols. Tomou 2 gols em 2 minutos e ele não comemorou. Depois que aparece no Barradão, o próprio Dinei até foi útil. Não vou criticar ele, não. Ele acabou sendo útil. E chega na última rodada precisando de uma compreensão de resultado, não consegue nem seu resultado contra o rebaixado Fluminense de Feira, outro time, foi uma bagunça no Campeonato Baiano. Vai fazer falta só pelo tamanho da torcida, porque pela bagunça que foi, merece rebaixamento. Então teve isso. E teve a Copa do Brasil, né? Que parecia que estava eliminado contra o Inter, mas o Internacional internacionalizou e conseguiu tomar um 3-1 em casa do Vitória. Uma coisa assim, muito engraçada. Então parecia que o Vitória não é que tivesse arrumado, né? Um time que tem Paulo Carneiro na presidência nunca vai ser arrumado. Mas parecia que ia conseguir de novo daquela escapada cagada. Só que ele demite Rodrigo Chagas na segunda rodada e contrata Ramon Menezes, o ídolo. Ramon ganha 2 jogos. Aí ele vê a besteira que fez, tenta fazer todo o esquema lá para não ser pego já que não podia demitir 2 treinadores, consegue um Arming lá e consegue o Wagner Lopes, que não é um grande treinador, mas teve um desempenho de quem ia se salvar, né? Mas o problema é que o campeonato estava muito fodido. Era um time que, como o Dalense falou, não sabia fazer gol e não sabia fazer gol. Tanto que o artilheiro do time deve ter feito uns 4 ou 5 gols, foi o David, que virou centroavante no final, era a ponta. E para fechar, o Vitória conseguiu a proeza de ser rebaixado com a segunda melhor defesa, e só não foi empatado a melhor defesa, que tomou um gol aos 48 do Vila Nova, que ia ser rebaixado com a melhor defesa do campeonato. Tá de parabéns. É isso que eu tenho a falar do Vitória. Na Série C, é o time que tem o maior potencial por causa da torcida. A torcida tá em associação, inclusive a torcida cantando depois do abaixamento. Claro que eu vi muita gente chorando, normal, eu vi muita gente puta, vi gritos muito amorosos para Paulo Carneiro no Barradão. Mas o senhor, inclusive, fez as 3 opções, né? Tá de parabéns. Inclusive. Eu não chorei, eu tava mais puto que qualquer outra coisa. Mas eu vi uma festa muito bonita e tá tendo. A torcida tá abraçando o clube, porque sabe, como esse câncer tá saindo embora, não dá para deixar o resto da corja, que o termo é esse, tomar o poder, né? E aí, para guardar nossa vaga, tem o Bahia. Quem sabe o Bahia não. Ao invés de subir como estão achando, não dá uma bragueada e cai de novo, né? Seria bem engraçado, mas eu duvido que isso aconteça, porque o torcedor do Vitória não merece a felicidade. Mas vamos falar de Série C agora, né? Vamos falar de Série C. A gente já falou dos 4 rebaixados no programa lá atrás da Série D, mas vamos falar de tudo. Então eu vou começar com o Dalense. Dalense, eu vou te pedir para falar do Grupo A, aí GM fala do Grupo B, depois você fala do Grupo C e GM fala do Grupo D, beleza? Então, Dalense, Grupo A, o Grupo do Nordeste, a começar com os 2 rebaixados, né? Um baiano e apenas o Santa Cruz. Beleza, vamos lá, vamos falar de Série C. Realmente não foi lá um ano positivo, né, para os nordestinos em relação ao acesso, fora a Série D. A Série D foi maravilhoso, né? 3 dos 4 que subiram foram do Nordeste, até porque não tinha como ser mais ali pelo chaveamento que se definiu. Mas foi um ano em que, assim, na minha opinião, apesar de que eu tenho que confessar, não assisti tantos jogos assim da Série C como em anos anteriores, né? Mas esse ano eu achei os jogos do Grupo A como um todo sofríveis, terríveis. Eu assisti os jogos do Jacuipense, o que não ajuda muita coisa, né? Mas o jogo do Jacuipense transforma os jogos em jogos ruins. Mas assim, os jogos foram ruins mesmo. O nível dos times foi muito ruim mesmo. Foi muito feio, muito feio. O Grupo A, eu tinha receio, sinceramente, de que não subisse ninguém no Grupo A, porque eu achei realmente um nível muito ruim dos jogos. Já assisti, sei lá, uns 10 jogos, mais ou menos, ali do Jacuipense. Acho que até um pouquinho mais. Muito ruim mesmo, muito ruim mesmo. Então, não tinha nada grande expectativa. Em relação aos rebaixados, o Jacuipense caiu, né? Fez uma boa campanha até ano passado, conseguiu escapar com uma rodada de antecedência, conseguiu formar um time interessante, mas esse não foi uma bagunça, né? Trocou de treinador, o treinador que saiu depois voltou, porque o outro ficou só um jogo, pediu para sair. Cara, o Jacuipense tinha chegado na metade do primeiro turno, já tinha usado mais de 30 jogadores em campo, né, no elenco, não, em campo. O Jacuipense toda hora contratava 5, 6 e eram jogadores assim que estavam vindo da Série D. Não era jogador que vinha para resolver. Jogador assim, vai na base da tentativa e erro, até acertar alguém, né? E o Jacuipense foi realmente muito mal no campeonato. Ganhou 3 jogos em 18. Chegou a estar em uma situação que só tinha uma vitória em 15 jogos. E se somasse com o Baiano, só ganhou 2 no Baiano. Então, somando com o Baiano, o Jacuipense tinha
3 vitórias e 24 jogos no ano. Imagine, 3 vitórias e 24 jogos. Um horror. Não deveria ter mantido o treinador João Nilson, que é muito fraco. Iniciou com ele, demitiu, só que o cara que assumiu do lugar pediu para sair depois de um jogo, se não me engano, votaram o João Nilson de volta e foi rebaixado com justiça. O Santa Cruz também caiu, a campanha ridícula do Santa Cruz, pífia realmente, uma vergonha um time do tamanho do Santa Cruz, que é um time de tamanho de Série B, com potencial de jogar uma Série A e de ficar até na Série A por um tempo. Cair para a Série D é um vexame monumental para o Santa Cruz, é uma vergonha, um time muito ruim. Ano passado fez uma campanha maravilhosa na primeira fase, depois no quadrangular acabou faltando, né? Até ganhou do Brusque o último jogo, mas já tinha se complicado em jogos anteriores. Ou seja, um time que era para estar até na Série B, até merecia pela campanha que fez na Série C do ano passado, vai jogar a Série D do ano que vem. Então, terrível Santa Cruz. E os classificados, assim, entre o Paysandu fez uma campanha interessante. Agora, você juntar todos os outros ali, você tinha Tombense, Botafogo da Paraíba, Manaus, Volta Redonda, Ferroviária, você sorteava ali para que ia classificar, não tinha nenhuma grande equipe aí. E o Volta Redonda decepcionou, né? Porque Volta Redonda mais um ano que tenta classificar e não consegue classificar, né? Só conseguiu chegar uma vez na fase final da Série C, quando era mata-mata ainda. Perdeu o acesso para o Sampaio Corrêa. E esse ano também esperava que fosse classificar, porque o grupo estava muito fraco. Inclusive conseguiu perder do Jacuipense, com um jogador a mais. Volta Redonda perdeu do Jacuipense. Então classificaram Paysandu, Tombense, Botafogo da Paraíba e Manaus. E de grupo é isso. Se quiser comentar o grupo B. Não, eu vou passar o grupo B para a GM rapidinho, mas só lembrar que o Volta Redonda pegou o Olávio, né, que era artilheiro do Brasil na época, e conseguiu tomar um monte de pancada no final e nem passar de fase. Exatamente, ele acabou como um dos artilheiros do Brasil, se eu não me engano. Vou até conferir na lista aqui depois. Para falar sobre o grupo B, tem que comentar que aconteceu talvez um dos melhores feitos do futebol brasileiro na temporada nesse grupo B, né? Que o Oeste foi rebaixado com a pior campanha da Série C, graças a Deus, porque muito triste. Um time realmente tenebroso, misericórdia. Nem as parcerias escusas com grandes times de São Paulo foi o suficiente para salvar o Oeste. Fez 7 pontos no Oeste. O Santa Cruz, que o Dalense meteu o pau com justiça, fez uma campanha 5 pontos melhores que a do Oeste, para vocês terem ideia. O outro time que foi rebaixado também foi o Paraná. Esse, ao mesmo tempo que é uma surpresa, porque o Paraná estava jogando Série A recentemente, não é uma surpresa porque o Paraná também está uma bagunça, um cabaré fora de campo. Teve todas essas questões financeiras, de sociedade anônima assumindo, enfim, um monte de contratações mais suspeitas que a outra. Chegou a nem ter time direito antes do início da temporada. Pouco se esperava do Paraná e realmente não entregaram nada. Uma pena. E outra coisa, desculpa interromper, vamos lembrar que o Paraná tinha um boato de que um russo ia comprar o Paraná, né? Que ia transformar num clube de elite, né? Teve isso no início do ano. Teve isso, pois não é? Talvez vá demorar um pouquinho esse projeto aí do russo. O único problema para mim desse rebaixamento do Paraná foi que acabou salvando o Mirassol, que foi o primeiro time fora da zona. Não que eu, como palmeirense, tenha algo pessoal contra o time do Mirassol, né? Mas jamais. Mas assim, ainda assim, Mirassol era um time que não merecia se salvar e vai se manter mais um ano na Série C. Grupo B, a gente tem os times aí de investimento maior, apesar da estatura menor assim no jogo. O Grêmio Novo Horizontino, que fez a melhor campanha da Série C na fase de grupos, subiu para a próxima fase com folga, tinha um time muito experiente, com muitos jogadores aí de divisões que tem história em divisões superiores, jogador que inclusive teve boas passagens pela Série A, teve o Douglas Baggio, um dos novos mestres aí que surgiram durante os anos, subiu com tranquilidade. O Ituano, que também é outro time que a gente não queria muito que subisse, mas está lá também, não só subiu, como depois, já dando spoiler, foi o campeão também merecidamente. O Ipiranga, que o Dalense citou, né, que bateu na trave no ano passado, passou para a próxima fase também com tranquilidade. E o próprio Criciúma, que também era um time que estava meio bagunçado fora de campo, se reorganizou de forma suficiente para pelo menos passar de fase. E garantiu ainda posteriormente o acesso, né? O Figueira bateu na trave por 1 ponto, não passou para a próxima fase. Também uma pena, porque também é um time muito sem graça, como todos os times de Santa Catarina. Aproveitar que o Richard não está aqui para me criticar, mas assim, muito sem graça.
é um time que também só está existindo, na verdade, já está no lucro, porque a gente viu toda a bagunça que foi com a Sociedade Anônima que assumiu o Figueirense recentemente. São José e Botafogo de Ribeirão Preto, que também nem lá nem cá, e o Mirassol, que eu já citei, que não caiu, mas com fé em Deus no ano que vem vai. Rapidinho, só para lembrar, né? Esse grupo B já estava decidido, todos os classificados e os rebaixados, com uma rodada de antecipação, né? A última rodada, até o Figueirense contra o Criciúma já estava eliminado. Na verdade, dos 4 rebaixados, incrivelmente, a Jacuipense foi a única que chegou com chance de salvar na última rodada, para você ver o nível. Mas vamos seguindo. Dalense, você falou muito bem do Paysandu, melhor campanha do grupo A e tal. Como é que foi o Paysandu no grupo da segunda fase e como é que foram os outros? O Paysandu ele não papou ninguém, né? Não ganhou nenhum jogo. O papão foi papado, isso sim. Com 2 empates, 4 derrotas, campanha horrível do Paysandu, time inexpressivo, em nenhum momento brigou pela classificação no grupo C, né? Que ele ficou. E realmente é decepção porque, tudo bem, eu falei, né? O grupo A foi um grupo fraco, mas, por exemplo, o Botafogo da Paraíba, em 6 jogos, marcou 6 pontos a mais que o próprio Paysandu, né? Então, fez a campanha muito melhor. E o Tombense subiu, né? No outro grupo. Então, dá o Paysandu ter feito algo muito melhor do que de fato fez, mas assim, nem competiu. Realmente foi decepcionante. Futebol do Pará, se você for pegar assim, quando acabou a primeira fase, estava assim, pô, Remo não tem como cair. O Paysandu está muito bem, né, para subir. E se a gente for voltar, talvez um mês antes, quando o Paysandu estava também com classificação bem encomendada, a gente lembra do Castanhal, né, que era a melhor campanha na Série D, também chegou no mata-mata logo no primeiro carro fora. Então, o ano começou até promissor para os times do Pará, mas foi um desastre. O Paysandu foi muito mal. Ainda teve o Paragominas ali, né? Que chegou nas oitavas de final, brigando e tal. Foi até. Foi até o. Pois é, foi o paraense que fez menos vergonha, pode-se dizer. Mas seguindo, né? A gente já viu aí então que subiram Ituano e Criciúma. O Ituano, inclusive, foi o finalista. Daqui a pouco a gente fala da final, que é o do Ituano de Gerson Magrão e Mazola Júnior. Lembrando que o Criciúma trocou de treinador, né? O nosso querido Paulo Baia desistiu no final da primeira fase. E aí, o outro grupo, GM, o que é que você pode me dizer aí de Tombense, Novo Horizontino, Manaus e Ipiranga, né? Que tem já tinha garantido 2 estreantes na Série C. Exatamente. Cara, o grupo D foi até engraçado, que ao mesmo tempo que deu a lógica, ainda uma certa surpresa. O Grêmio Novo Horizontino, que fez a melhor campanha, todo mundo esperava que ia subir, de fato subiu, mas não como o primeiro no grupo D. A Tombense foi campeã do grupo, merecida, foi para a final. O Manaus, que na verdade estava estreando na Série C, foi uma certa surpresa também. Não subiu, não chegou tão perto de subir, apesar de ter tido o melhor ataque desse grupo ainda, fez 10 gols, mas tomou 8, aí não resolve. Eu lembro daquele clássico no primeiro jogo, hein? Isso que eu ia falar, o primeiro jogo ele exatamente. Meteu 5 no Horizontino, metade dos gols gastou no primeiro jogo. Exatamente, lembra daquele clássico torcedor João do América, não adianta, faz um gol, leva 3, o time é uma merda, a defesa é uma merda, como é que vai subir? Aí não tem jeito. E o Ipiranga, que teve o artilheiro da Série C, o Quirino, com 10 gols, porém também ficou em último no grupo, não subiu, não foi dessa vez, assim como não foi no ano passado. Tombense e Grêmio Novo Horizontino no acesso, Tombense na final. Gosto da Tombense? Também não, time também sem graça de empresário, porém chegou na final. Só lembrando, né? É o terceiro ano que o Ipiranga chega na fase do acesso e não consegue, né? Em 2019 conseguiu tomar um gol aos 40 do Confiança para ser eliminado. Exatamente. E para fechar, né, nossa final, e aí, Gerson Magrão e Mazola Júnior versus Capa e Bruno Bispo. O torcedor do Vitória tá sendo calafrios. Mas o que é que você pode falar dessa final, Dalense? Ora, eu só vou completar em relação ao grupo C, né? O Ituano subiu junto com o Criciúma, e assim, eu achei muito justo o acesso do Criciúma, porque assim, a gente tem que falar, né? O Ituano subiu para a Série D, da D para C, com a falta 2 metros fora da área, com o jogo contra o Vitória do Espírito Santo, que o juiz deu pênalti, uma coisa inexplicável. E, rapaz, assim, é muita coincidência. O Ituano chega no quadrangular, muito, muito erro de arbitragem, que acaba favorecendo o Ituano, né? Agora, o Criciúma foi muito prejudicado pela arbitragem. Muito prejudicado. Jogos com o Ituano,
Teve jogo, se não me engano, contra o Botafogo da Paraíba também, teve 2 expulsos, assim, algumas expulsões do Criciúma, assim, o jogador fazia quase nada, já era expulso. Eu achei muito, muito justo o acesso do Criciúma, porque quase caiu ano passado, né? Vamos lembrar disso. Quase foi rebaixado. E esse ano merecia muito. Para mim, quem mais merecia o acesso desse grupo era o Criciúma. O Criciúma foi muito prejudicado. E assim, o Ituano foi ajudado pela arbitragem, por erros de arbitragem, né? Não pode comentar nada, mas erros, coincidentemente erros. Foi favorecido contra o Criciúma, acho que foram 2 jogos, foi favorecido contra o Botafogo da Paraíba. Contra o Paysandu também, o Ituano, assim, e teve VAR, né? E o Paysandu teve um gol anulado nos acréscimos, quase, acho que é de acréscimo já do jogo contra o Ituano. Um gol, assim, sei lá, meio estranho, a anulação. E aí, na sequência, gol do Ituano. Então, um jogo que o Ituano deveria perder pontos, ele acabou ganhando contra o Paysandu. É o que o Paysandu pode choramingar também, mas só isso também. E depois tomou 4-1 em casa do Ituano, né? Eu acho assim, acho que o Ituano teria subido junto com o Criciúma, se não fosse os erros de arbitragem, mas assim, não tem como não colocar isso aí. Foi muito erro de arbitragem favorecendo o Ituano e prejudicando o Criciúma. Então, eu achei muito justo nesse grupo C subir esses 2, foram 2 melhores mesmo. No outro grupo aí, eu acho que o Manaus poderia ter subido, mas também o Manaus fez 5-0 no primeiro jogo, Novo Horizontino, chocando o planeta Terra, mas depois não ganhou mais de ninguém, né? Não ganhou mais de ninguém. Eu também ter subido o Ipiranga, mas achei que foi justo também subir o Tombense e subir o Novo Horizontino, 2 estreantes na Série B. O Ituano retorna, acho que o Ituano caiu, nossa, foi 2004, 2007, né? Foi junto 2007. Com o Remo, né? Foi. Havia caído, e o Criciúma caiu tem pouco tempo, né? Caiu 2019. 2019, primeiro ano quase caiu, né? E aí a gente teve aí a final, né? Que, assim, são 2 campeões já, né? Mas o que vale, assim, para mim, é o acesso nessas séries inferiores, né? Mas, primeiro jogo, empate, né? Em 1-1, e depois o Ituano, mostrando que tem um bom time mesmo, não precisava de ajuda de arbitragem, acabou goleando o Tombense, 3-0, conseguiu subir, e fica aí a dúvida, tinha pesquisado até mês passado, que o Tombense precisava fazer aí, em relação ao ano que vem, né? Onde é que vai mandar os jogos na Série B? A cidade tem 8 mil habitantes, e na Série B precisa de um estádio para 10 mil, uma coisa assim que eu acho exagerada. E se tivesse subido há 2 anos atrás, o Tombense, o planejamento era de reformar o estádio em Carangola e mandar os jogos em Carangola. Só que o estádio acabou não sendo reformado, então fica como a única opção jogar em Muriaé, onde o Tombense jogou a final da Série D. Quando ele subiu na final contra o Brasil de Pelotas, mandou o jogo em Muriaé. Só que já se falou também do presidente, o presidente falou de ampliar o estádio, mas acho que se gastariam muito dinheiro, nem sei se tem como ampliar o estádio, se tivesse foto do estádio, eu não sei aonde conseguiriam ampliar, um estádio para 3 mil pessoas, ampliar para 10, mas acho que vai ter que jogar em Muriaé, que é uma pena, né, porque é uma cidade realmente pequena, acho que não tinha necessidade também de ter uma exigência tão grande para a Série B. Agora eu vou te falar, dos times que subiram, eu acho que eles têm condição de ficar. Não tem nenhum time assim que a gente diga, esse daí sobe para cair. E seria legal ter uma novidade, Novo Horizontino, quem sabe, na Série A. Eu não sou tão fã do time do interior de São Paulo, mas Novo Horizontino acho um time bem legal. Uma cidade que não é grande, Novo Horizonte, acho que tem uns 30 mil habitantes, depois eu até confirmo. Mas apaixonado pelo time, porque o pessoal vai em peso mesmo. Se você comparar o tamanho da cidade, né? Com o público que coloca, uma cidade bem apaixonada por futebol, seria bem legal ter o Novo Horizontino aí, para não se mantendo na Série B. Ter aquele tigre na arquibancada na Série A ia ser pelo menos engraçado. Pô, com certeza. Mas vamos fechar o programa. E é uma cidade que tem também um estádio bem discrepante, né, em relação à população. Teoricamente, não precisava ter um estádio tão grande, acho que cabe 15 mil pessoas no estádio do Novo Horizontino, para uma população que não é das maiores. É bom pelo menos para jogar em casa na Série B. Só uma observação aqui, eu fui dar uma olhada aqui, o presidente da Tombense falou justamente que eles vão entrar com recurso na CBF para fazer tipo uma reforma mínima no estádio, no Almeidão, e se eles não conseguirem esse recurso para jogar com a capacidade menor lá, vai ser Muriaé mesmo. Ano passado teve o Augusto Bauer, né, pro Brusque, mas não tinha torcida. Só que aí não tinha exatamente. Público, né? Não diferente. Público, então liberaram o estádio pequeno. Inclusive, a abertura do Brasileiro de 2020 iria ser Fluminense e Grêmio no CT do Grêmio. O jogo ia ser no centro de treinamento do Grêmio.
Não tem nem arquibancada, acho. Então, assim, era uma questão de pandemia, que não podia ter público mesmo, não precisava nem ter arquibancada. Outro contexto. Agora, esse ano... Agora sim, o Brusque já jogou com público esse ano, né? Inclusive no jogo aquele, né? E só para fechar aqui, o Grêmio Novo Horizontino, eu vi aqui, a cidade tem 41 mil habitantes e o estádio cabe 18 mil pessoas. O quilidão. É outra coisa. Vamos fechar aqui? Vamos fechar com Copa do Brasil, que tá o torneio que tá faltando, né? E o Galão, que era conhecido pelos rivais como monotítulo, de uma vez ganhou 2 títulos nacionais, né, GM? Então, a final... Vamos falar da Bibi de uma vez. Incrível. Pois é. Primeira coisa, vamos falar de Atlético Paranaense e Flamengo na semifinal, né? Um jogo assim que nem foi divertido, especialmente do Rio. Cara, esse jogo do Atlético Paranaense e Flamengo na semifinal, antes que vocês vão me criticar que eu tô sendo clubista, o Palmeiras caiu pro CRB, inacreditável. Foi talvez uma das maiores zebras que eu já vi, porque o Palmeiras meteu 30 finalizações nesse jogo, sem brincadeira. Se não foram mais, mas foi pelo menos 30 finalizações, perdeu o jogo por 1-0, incrível. Porém, Flamengo e Atlético Paranaense, o melhor que não só o Flamengo tomou um vareio do Atlético do Furacão no jogo de volta, o nó tático do Alberto Valentim, que a gente viu na final que realmente não tem condições, e o Renato Gaúcho entregou o cargo depois desse jogo e a diretoria do Flamengo não aceitou. Então, assim, eu queria deixar meus agradecimentos de novo aí ao dirigente do Flamengo, Marcos Braz, Bruno Spindel, todo esse pessoal aí, por se manter firme com suas convicções que eram nenhumas. Cara, o Galo foi campeão merecido. O Hulk, que a gente falou no Campeonato Brasileiro, que foi o craque do Campeonato Brasileiro, foi o artilheiro da Copa do Brasil também, quase passa a batida, meteu 8 gols, meteu golaços, foi decisivo, meteu gol nos 2 jogos da final, é o cara. Nosso amigo Márcio, colaborador do podcast, que falou que o Hulk não jogava nada, que ele nem tinha visto o Hulk jogar, mas sabia que ele não jogava nada, que não valia salário. Forte abraço para ele. Cara, foi o título muito merecido do Galo, a verdade é essa. Teve realmente algumas polêmicas de arbitragem, especialmente no jogo de volta, quando já estava tudo mais ou menos decidido, mas assim, ainda assim o Galo foi melhor, foi merecido. Você quer uma curiosidade aqui, Thiago? O terceiro artilheiro aqui da Copa do Brasil foi o nosso atacante do Bahia, o Rossi. Quem diria? Né? O Bahia que inclusive foi eliminado pelo Atlético, né? Exatamente. Eliminou tranquila. O Rossi também meteu 3 naquele 7-1 contra o Campinense na primeira fase, aí fica fácil. Foi mesmo. Então teve isso. Mas assim, eu queria destacar outra campanha aqui também, antes que a gente esqueça, o nosso Fortaleza, que chegou na semifinal também, foi patrolado pelo Galo no jogo de ida, mas ainda assim fez uma campanha digna, uma semifinal de Copa do Brasil e uma vaga na Libertadores, especialmente considerando os valores que a Copa do Brasil está pagando, é de se elogiar muitíssimo. O time, na verdade, os times que sabem que não vão ser campeões brasileiros têm que realmente valorizar a Copa do Brasil. É um torneio que mata-mata, tudo pode acontecer, você pode ter a chance de dar dinheiro pro seu clube, de chegar numa final histórica, mesmo que você tome um pau, que nem o Atlético Paranaense tomou uma surra, um vareio de bola na ida e na volta, ainda assim foi legal para torcedor. Pergunta pro torcedor do Atlético se eles estão insatisfeitos com a temporada. Não estão, mesmo o time brigando para não cair, você ainda chegou no final nacional. É claro que o Atlético ainda teve o Paranaense, né? Teve o bônus de ganhar a Sul-Americana, mas ainda assim foi legal ter chegado na final. É um torneio legal de se disputar, de se assistir. O Fluminense do nosso amigo Daleice, né, velho? Teve chance aí de classificar, inclusive, contra o Galo. Acabou perdendo em casa lá no Newton Santos, né? No jogo de ida. Mas, assim, a Copa do Brasil foi esse. Galo campeão, Galo bicampeão da Copa do Brasil. Acabou-se a piada. E é isso aí. Vale lembrar que o Fortaleza eliminou o Ceará, né, na terceira fase, tá? Só teve isso. Teve isso, velho. Bem lembrado. Só eliminou o maior rival. Pois é. E vale lembrar também que nós tivemos algumas zebras aqui, né? Você falou do CRB e Palmeiras. Eu vou lembrar aqui, a começar com Juazeirense contra o Cruzeiro. Não, a gente tem que votar mais cedo, velho. Juazeirense Sport. Aquele jogo em que misteriosamente tava ganhando o jogo, né? Tava 3-2. Juazeirense, que tem essa regra ridícula de que o visitante joga pelo empate. Aí misteriosamente apagaram. Não. Primeiro
ligaram a irrigação do estádio no meio do jogo, apagaram, os ganduras sumiram, aí decidiram apagar ao estilo Alexandre Calil os refletores, e não ia voltar, e deu uma confusão enorme. Quando voltou, o Sport se recusou a voltar para o jogo. Então, assim, dá para escrever um livro, cara, a Juazeirense. Depois, não vamos esquecer, pegou Volta Redonda em casa, que tinha tirado o Castanhal, estava tomando 3-0, conseguiu empatar o jogo, 3-3. E olha, o primeiro tempo foi 3-0 Volta Redonda, para ter sido uns 4 ou 5, que perdeu chances claras depois. Conseguiu epicamente classificar contra o Volta Redonda nos pênaltis. Eu estava até trabalhando no outro jogo. Eu escutei a disputa de pênaltis. Conseguiu tirar o Volta Redonda. Depois, contra o Cruzeiro, né? Perdeu 1-0 fora. Aí em casa, assim, estava escrito, né, cara, que a Juazeirense ia achar um gol ali no finalzinho e ia ganhar nos pênaltis. Dito e feito, né? E depois pegou o Santos. Estava tomando 1-0, como foi contra o Cruzeiro, respeitado, depois tomou um gol atrás do outro, né? Tomou 4-0. Depois na volta fez 2-0 no primeiro tempo. Não sei se o Richard chegou a começar a ter palpitação, né? Porque imagina, dá 4-0. Você toma da Juazeirense. E você toma 4-0 na volta. É até melhor perder logo nos pênaltis. Fala logo história mesmo. Então logo para a história sendo eliminado. Mas o Juazeirense teve essa marca. E assim, a gente pode falar que teve muita zebra, né? Inclusive, a gente falou do Nordeste mal na Série A, mas olha, depois a gente fala, né? Você pode até falar sobre isso, Thiago. Sobre como o Nordeste foi bem na Copa do Brasil, inclusive o futebol baiano, né? Que foi uma desgraça completa, né? Todo mundo foi rebaixado, todos os baianos foram rebaixados na Série A, B e C, mas na Copa do Brasil foram bem. Agora, eu vou só destacar uma coisa que muita gente esquece, né? O São Paulo pegou o 4 de julho de Piripiri, não é como o bairro de Salvador, que é Periperi, vai Piripiri. E o São Paulo perdeu o jogo de ida, né? Por 4 de julho, 3-2. Depois, com 1 minuto de jogo, no Morumbi, o São Paulo tomou um gol. Você estava tomando 4-2 em geral. Depois, o São Paulo, assim, foi vergonhoso os gols que o 4 de julho tomou, assim, uma lambança generalizada. Foi 9-1 São Paulo no 4 de julho. Isso foi início de junho. O São Paulo parece que criou sua maldição, que o São Paulo só conseguiu vencer um jogo de futebol no 4 de julho. Justamente na data que é o mesmo do time. Parece que o 4 de julho, você metendo 9 em mim, eu vou jogar a praga. Enquanto não chegar o 4 de julho, vocês não vão ganhar nenhum jogo. E não ganharam mesmo. Pior que foi bem isso aí, viu? Exatamente. Só lembrando, né? Dentre surpresas, nós tivemos a Chapecoense sendo eliminada para o ABC, depois de ter dado 2-0 na ida. Tivemos o América Mineiro caindo pro Criciúma nos pênaltis. O jogo do Vitória que eu falei também foi uma surpresa gigantesca. Aí na outra fase já não teve tanta surpresa, né? O Grêmio passou tranquilo, o Fluminense passou tranquilo, o Atlético Paranaense passou tranquilo, São Paulo passou pelo Vasco, o Flamengo... O Corinthians caiu para o Atlético Goianiense, hein? Não vamos deixar passar isso também, não. Bem lembrado, o Corinthians caiu para o Atlético Goianiense. A gente teve uma fase de oitava de final que foi bem interessante, porque tinha time de Série B, de Série C e de Série D. O ABC. Exatamente. Só que aí, por exemplo, esse Flamengo e ABC foi um negócio assim absurdo, foi muito discrepante. Para não dizer coisa pior, né? Parecia 7-0. Parecia o Sport. Mas a Copa do Brasil é isso aí, né? Parabéns ao Galo, parabéns também a quem foi eliminado muito cedo. E vamos fechar com as competições sul-americanas, né? Dalense, vamos falar de Sul-Americana primeiro? Eu vou deixar a Libertadores para a GM, que ele tá bem feliz aí. Vamos falar de que foi eliminado logo na primeira fase para ganhar tempo? Nós tivemos de brasileiro na primeira fase. Muita gente, né? Pois é. Muita gente foi eliminada na primeira fase. Cara, os brasileiros não participam, né, daquela fase ali, aquela fase mata-mata, né? Aquela idiotice que é dentro do próprio país, né? A gente teve o Atlético Palma Flor, um time que estreou na primeira divisão da Bolívia com apenas 3 anos de existência. Classificou para a Sul-Americana e jogou contra o Wilstermann, que é da própria cidade. Então, assim, disputou com a competição internacional e inventou um time da própria cidade. Nem viajou, né? Mas os brasileiros entraram na segunda fase, a fase de grupos. E a gente teve o seguinte: primeiro o Bahia, né? O Bahia acabou sendo eliminado. Caiu no grupo, o Independiente tomou um gol, né? Naquele confronto direto com o Independiente. Um gol contra horroroso. Foi um gol bizarro, né? Que realmente representou bem a
a temporada do Bahia. O Independiente passou, só passou o primeiro de cada grupo, né? O grupo também teve Montevideo, City Torque e o Guabirá da Bolívia, que perdeu todos os jogos, mas fez até uma amizadezinha com o Bahia, né? Via rede social, um acariciando o outro. Foi o único, rapidinho, foi o único time que fez a proeza de perder pro Bahia nesse grupo. Perdeu as duas do Bahia, o Bahia não ganhou mais de ninguém. Perdeu do Montevideo, City Torque, né? 4-2 em Pituaçu. Grande jogo. Pois é, grande imenso jogo. No grupo C, a gente teve uma surpresa, que assim, o time que eu menos esperava que fosse classificar, classificou, que foi o Arsenal de Sarandi. Eu achava que ia passar ou o Ceará ou o Bolívar ou o Wilstermann. Acabou que passou o Arsenal, então mais um time nordestino acabou sendo eliminado, né? A gente tinha o Bahia e tinha também o Ceará, os dois caíram fora na primeira fase. No grupo D, o grupo do Atlético Paranaense também foi uma brincadeira, né? O Melgar do Peru, o Alcas do Equador e o Metropolitanos da Venezuela. Grupo facílimo, terrível. O grupo, acho o mais fraco da história de alguma competição sul-americana, assim, não Copa Conmebol, assim, de algum nível interessante, né? No grupo é o Corinthians, todo poderoso time, conseguiu perder em casa, né, do Peñarol, foi mais ou menos o confronto que eliminou o Corinthians. O Corinthians fora de casa também não foi nada bem, empatou com o River Plate, poderoso River Plate do Paraguai, River Plate paraguaio. Tomou uma goleada do Peñarol. Foi fora, tomou, né? 4-0, né? 4-0 do Peñarol. Os 2-0 em casa, 4-0 fora. Então, uma chance boa de título que o Corinthians tinha. Para mim seria até favorito aí se conseguisse seguir avançando. Depois reforçou o time. Peñarol passou. Tinha ainda o Sport Juan Caio do Peru. E depois tínhamos o Atlético Goianiense, que caiu fora, mas era de esperar, né? Porque é um grupo com o Libertar e o News Old Boys. Tinha também o Palestino do... Palestino não foi bem, né? E aí, assim... É o jeito de se dizer. O Atlético Goianiense não ia passar, né? Com o grupo com Libertar e News Old Boys, realmente não passou. O Bragantino passou, claro, foi finalista, né? Um grupo que tinha Emelec, um time interessante, né? O Talheres e o Tolima, que foi campeão... do campeão do Apertura e tá na final para ser campeão do Clausura lá no México, na Colômbia. Lá é finalização, né? O nome não é Clausura, né? E o Grêmio, o Super Grêmio, quem disse que não foi mal? O Grêmio em 6 jogos, 5 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota, fez 21 gols, sofreu apenas 5. Mas olha os adversários que o Grêmio teve. Teve o Lanús, né? Fazendo aí um reencontro, né? Com um histórico reencontro com o Lanús. Foi o único jogo, inclusive, que o Grêmio não venceu, né? Acho que foi contra o Lanús, né? Deixa eu ver. Não, ele empatou com o Laikidá. O Laikidá já na última rodada, quando já estava classificado. Isso. Aí, no grupo tinha o Lanús, time respeitável, né? O Laikidá, que é um time de uma companhia de seguros lá da Colômbia. E o Aragua da Venezuela, que tomou de 6 do Grêmio em casa, 8 do Grêmio em Porto Alegre. O Grêmio fez 14 gols, 21 gols, né? 14, 2 terços foi só contra o Aragua. Como na Série A do Brasileiro não tem Aragua, nem a Chapecoense é um Aragua, aí a coisa entrou água mesmo no Grêmio. Mas, enfim, a competição foi se desenrolando, né? O Grêmio caiu logo para a LDU, perdeu para a LDU em casa, né? Tinha ganho fora, perdeu em casa. E, basicamente, a competição aí foi avançando até termos uma final brasileira, mostrando a força do Brasil no futebol sul-americano, em que o Atlético Paranaense venceu o Bragantino no estádio absolutamente lotado, uma ideia realmente muito boa de fazer jogo único no Uruguai, no meio da pandemia. Cobrando em dólares. Claro, ingresso barato, né, ali, acho que R$5 ingresso, né, dá para parcelar em 5 vezes de R$1, e ainda teve gente dando golpe, né, em torcedor, né, tremendo mal. Isso aí eu não consigo rir, não. Aí, imagine você no lugar dos caras, né? Mas, enfim, teve que ajudou e tivemos aí esse título. O Santos ficou pelo caminho, né? O Santos até passou pelo Independiente, mas estava por Libertar. Seria interessante na semifinal brasileira, mas não aconteceu. Então, parabéns ao Atlético Paranaense. Acho que não tem nem que contestar. Eu não assisti muito a Sul-Americana, sabe? Até porque tá obscura, né? Na Conmebol TV, mas foi um título justo. Só colocando aqui na mesa, né? O Atlético Paranaense deu 4-1 no agregado no Peñarol e o Bragantino deu 5-1 no Libertar. Então, entre os brasileiros deram 9-2 nos adversários na semifinal. E ganharam dos 2 jogos. Os 2 jogos. E assim, diga.
Não eram exatamente times ruins, não. Esse Peñarol talvez seja o melhor time do Peñarol em muito tempo. Vários jogadores aí que vão para o futebol europeu muito em breve, inclusive, por exemplo, o Piquerez, que veio para o Palmeiras e tal, ele era desse Peñarol. Tem várias promessas boas, o Canário Álvares, o Facundo Torres, enfim, é um bom time, não é? Foi disparelho assim, não. Realmente, os times brasileiros... A fase de grupos foi ridícula. Mas assim, ele eliminou a América de Cali, que não é um time ruim, a LDU, eliminou o Peñarol, ganhou a final do Bragantino. Exatamente, assim, foi campeão merecido. Era medonho. Só uma pergunta, Gêmeo, um monte de jogador do Peñarol vai para a Europa, a MLS Europa? Detalhes. Esses aí são os do Nacional que vão para a MLS, velho. Passou da linha do Equador, né? Exatamente. Mas vamos... New York era New Amsterdã antigamente, né? Então é quase a mesma coisa, pô. Pois é. Maine era Nova Irlanda, então qualquer coisa. Só para fechar, gente. Na próxima Sul-Americana a gente vai ter o confronto entre Liverpool e City, né? E vai ter Nacional e River Plate também. Então, aqui também tem time de nome, meu. Tá muito bom. Exatamente. Gêmeo, vamos lá que eu vou fazer minha melhor versão aqui de Andreas Pereira e vou te deixar na cara do gol para falar sobre a Libertadores. Cara, se você deixasse esse meu espaço sobre a Libertadores, seria simplesmente 20 minutos comigo dando risada e cantando a música Você Pousou no Galeão sem o caneco na mão. Porém, como nós temos compromisso com a informação, eu vou fazer uma análise séria aqui da Libertadores que vale lembrar, o meu Palmeiras ganhou 2 em um ano só, que nunca mais vai ser repetido, então um forte abraço para todo mundo, que a gente ganhou a Libertadores em cima do Flamengo. Pronto, calma, vou controlar, respira. Enfim, a Libertadores, velho. Cara, esse ano a gente teve aumento do número de times, 200 mil times brasileiros, já logo de cara, na fase eliminatória, nos playoffs, né, os preliminares, a gente já teve aí algumas zebras, o Super Grêmio, que talvez já fosse um sinal do que viria pela frente, mas ninguém imaginava. Caiu para o Independiente Del Valle na terceira fase preliminar, merecidamente, inclusive, tomou um vareio de bola nos 2 jogos, especialmente no jogo de volta, perdeu de 2-1 a ida e a volta. O Santos passou mais apertado em cima do São Lourenço. A gente teve outros times tradicionais sendo eliminados ainda nessa fase. O nosso querido Guarani do Paraguai caiu. A Universidade de Chile caiu para o São Lourenço também. Um time que fez muito investimento no começo do ano, mas que, assim como o Grêmio também, no final do ano mostrou que era fraqueza. A Universidade do Chile, para quem não sabe, chegou na última rodada com chance de ser rebaixada e estava caindo até os 45 do segundo tempo. Marcou 3 gols, escapou do rebaixamento de forma muito esquisita. Muito estranho, mas capô, tá bom, a camisa e não sei o que lá. O Libertad, que a gente já falou na Sul-Americana, caiu para o Atlético Nacional. O Bolívar, que foi comprado pelo Grupo City, tinha-se também uma expectativa maior até de chegar na fase de grupos, mas pegou o Júnior Barranquilla logo e também tomou um pau. Júnior só tinha nome. Exatamente. Na fase de grupos, algumas decepções, o nosso Santástico também pegou um time até forte, o Boca Juniors, que sempre é o Boca, o Barcelona de Guayaquil, muito competente, que chegou na semifinal da Libertadores, eliminaram também o Santos, no grupo do Palmeiras, que era um grupo mais fácil, mas ainda assim tinham times competitivos. A única derrota do Palmeiras na Libertadores inteira foi na fase de grupos por Defesa e Justiça, campeão da Sul-Americana. Tinha o Independiente Del Valle, o Universitário de Deportes, né, o peruano, caiu também com um saldo de gols de -13, um time extremamente competitivo, a gente vê. No grupo B, classificaram Inter e Olímpia, Deportivo Táchira foi para a Sul-Americana, o grupo C que eu já citei do Santos, o Fluminense no grupo D, num grupo com River, Júnior Barranquilla e Santa Fé, os 3 times bem competitivos. Fluminense não só se classificou, mas foi líder do grupo, fez uma bela campanha, inclusive Fluminense, quem diria? No grupo E, o Racing e São Paulo classificaram. Grupo F, Argentinos Júnior, outro que também surpreendeu, classificou junto com a Universidade Católica, campeã chilena. O nosso Nacional do Uruguai foi para a Sul-Americana. E outra grande decepção, o Atlético Nacional ficou em último. A gente teve no grupo G o Flamengo passando o carro em todo mundo também, que se esperava, o Vélez classificando. E no grupo H, o Galo Mineiro e o Cerro Porteño. O Atlético também foi outro time aí que
A gente esperava que fosse finalista, muita gente falou da final Atlético e Flamengo, muita gente falou dessa final Atlético e Flamengo, porém, né, aconteceu um negócio chato no Mineirão, e aí não rolou. Rapidinho, Mas eu quero que você comece destacando aí Internacional e Olímpia, porque esse negócio aí foi maravilhoso. cara, esse jogo foi fantástico, velho. Meu Deus do céu, velho. Olímpia e Inter, em pleno Beira-Rio, a gente foi para o Inter conseguiu ir para a disputa de pênaltis contra o Olímpia, e perdeu para o Olímpia nos pênaltis no Beira-Rio, o Internacional. A sorte do Inter é que eles conseguiram no final do ano seu título de Champions League, que foi rebaixar o Grêmio, porque senão também seria uma Olha aí, o Inter e o Olímpia se enfrentaram na fase. Lembra aí os placares? Exatamente, ainda teve isso. O Inter e o Olímpia jogaram na primeira fase. O Inter meteu 6 no Olímpia, velho. 6-1 e ainda ganhou na volta 1-0. Então, assim, incrível. Incrível. Mas vamos seguindo. Seguindo. A outra, não dá para dizer que é zebra, mas também foi um resultado aí também que chama a atenção. Foi o Boca e Atlético Mineiro, né? Aí que realmente a gente viu o poderio desse time do Galo, segurou o Boca na ida e na volta, classificou nos pênaltis também, mas ainda assim já mostrou que poderia ser competitivo. Nas quartas de final, o Fluminense ficou muito próximo de chegar na semifinal contra o Flamengo, perdeu aí perdeu a classificação pelo gol qualificado, que não vai mais existir na próxima Libertadores, não é isso? Ou eu tô ficando doido? Exatamente. Inclusive, se tivesse gol qualificado, o Palmeiras seria penta da Libertadores já e não tri. Porém, o tri tá bom, não posso reclamar. O Palmeiras, inclusive, que nessa fase aí que realmente o torcedor do Palmeiras começou a acreditar. A gente passou da vez da Católica nas oitavas, que era o esperado e tudo. Porém, a gente nas quartas pegou simplesmente São Paulo, que era o maior carrasco da história do Palmeiras na Copa Libertadores da América. A gente empatou o jogo de ida por 1-1, não era exatamente o melhor momento do Palmeiras sob o comando do Abel Ferreira, e a gente patrolou o São Paulo no jogo de volta na Aliança. Foi 3-0 com autoridade, poderia ter sido mais. O São Paulo teve talvez o grande momento, que foi aquele gol incrível que o Pablo perdeu na pequena área, chutou lá na piscina da sede social do Palmeiras. Foi uma vitória categórica. O Palmeiras chegou na semifinal, chegou muito longe de ser o favorito, especialmente contra o Galo, que tinha acabado de atropelar o River Plate do Galhardo. Mas a gente chegou na semifinal. O Flamengo ganhou os 2 jogos com facilidade do Barcelona, como todo mundo esperava, estava na final. Porém, no outro jogo, a gente teve também a masterclass de Abel Ferreira, né? Gênio do futebol mundial. O Atlético, que vinha de 14 jogos consecutivos marcando gols, uma coisa que pouca gente lembra, mas o Galo estava marcando gol literalmente todos os jogos. O Palmeiras foi no primeiro jogo com a missão principal de não tomar um gol, especialmente com um gol qualificado. E conseguiu, foi um 0-0 muito ruim, muito feio. O torcedor do Palmeiras criticou, mas entendeu, a imprensa no geral criticou e não quis saber de entender, porém Abel Ferreira tinha um plano, esse plano deu certo. No jogo de volta, o Palmeiras, apesar de se esperar que o Atlético ia amassar, num jogo que também não teve zona, a gente lembra que no jogo de ida não teve público para o Palmeiras, e no jogo de volta teve, na teoria, 17 mil, mas um Mineirão muito lotado, talvez dos maiores públicos do ano no Mineirão. Os 17 mil, que parecia o milagre da multiplicação de Jesus. Tinha 200 mil pessoas naquele estádio, e as 200 mil assistiram Gabriel Veron partir para cima do zagueiro atleticano e cruzar para Dudu fazer o gol da classificação. Merecida a classificação do Palmeiras, o Atlético não criou tantas chances assim. Teve um gol claro que poderia ter dado a vaga para o Galo na final, mas o Vargas perdeu. O Palmeiras perdeu muitas chances também, poderia ter matado o jogo com a vitória. E chegamos, meus amigos, naquele dia 27 de novembro de 2021, que eu jamais esquecerei, jamais deixarei meus amigos flamenguistas esquecerem enquanto eles forem vivos. O Flamengo foi para a final também como favorito, mesmo com o Palmeiras sendo o atual campeão e tendo um conjunto taticamente mais entrosado. O Flamengo tinha jogadores melhores, esperava-se que o Flamengo ia ganhar, porém, aconteceu um negócio chato em Montevidéu, não é, meus amigos? A gente viu outra masterclass de Abel Ferreira, deu um nó tático em Renato Gaúcho inacreditável. O Palmeiras abriu o placar com 5 minutos de jogo,
foi melhor pela maior parte do jogo. O Flamengo foi ter o seu momento já no segundo tempo, com o gol do Gabigol, teve uma chance do Michael logo depois que também perderam. Mas assim, o Palmeiras no geral foi melhor. Eu sei disso porque eu já vi esse jogo 500 vezes, completo, e todas as narrações possíveis. Especialmente recomendo as narrações da Flá TV, do Fox Sports, enfim, muito bom, muito bom. Na prorrogação, mesmo com o time cansado, tendo perdido os melhores jogadores, o Palmeiras começou a prorrogação até o gol do Davis, o Flamengo não passou do meio de campo, para vocês terem ideia. Pouca gente lembra disso, mas o Flamengo simplesmente não conseguiu jogar. O Palmeiras pressionou em cima o tempo inteiro, até que foi recompensado com o grande passe do Pitico da Nação, Andrés Pereira, talvez a maior assistência já dada em uma final de Libertadores da América. Palmeiras campeão, Daverson, herói nacional, o homem que trouxe a paz de volta ao Brasil. E, assim, o título estreado, no final das contas, foi um título merecido, mesmo que muita gente não dissesse que o Palmeiras seria o favorito, o grande candidato a ser campeão. Ainda assim, o Palmeiras era um time que era para brigar pelo título, brigou pelo título e ganhou. Então, chupa todo mundo. Né? O Andrés Pereira, já que o Flamengo não conseguia passar do meio campo, criou a oportunidade do gol do título, né? Foi o Andrés Pereira, né? Agora, a destacar também que em mais de 180 minutos de futebol, em 2 jogos, o Internacional fez um total de 0 gols no Always Red. Perdeu 2-0 em La Paz e empatou 0-0 no Beira-Rio. Que estava pronto, não era o Internacional, não. É. Beleza? GM Dalense, muito obrigado aqui pela ajuda. A gente fez um programa pequenininho, né? Pode-se dizer assim. Mas é isso aí. Se você deixar, eu falo mais meia hora dessa final da Libertadores. Vamos fazer um vídeo só sobre a final da Libertadores. Pronto, resolvido. Richard já saiu também, muito obrigado. E lembre-se sempre, infelizmente, FC, o pior time é o seu. No caso, é o meu. Valeu!